o futuro da energia no Brasil? Apesar de o setor de óleo e gás ser importante para a economia do Rio de Janeiro, tem crescido o investimento no uso de fontes renováveis e limpas. Nesse cenário, o que está em jogo é a adaptação que os países estão fazendo para enfrentar o desafio das mudanças climáticas e frear o aquecimento global. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender mais sobre o planejamento energético do país e quais os desafios das indústrias e do mercado para se adaptarem a esse processo de transição energética. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o engenheiro eletricista e mestre em planejamento energético, membro do Grupo de Economia da Energia da UFRJ, Renato Queiroz, e o empreendedor social Henrique Drummond. Em 2015, cerca de 170 países assinaram o Acordo de Paris, assumindo o compromisso de evitar o aquecimento global e neutralizar as emissões de gases de efeito estufa. Uma das formas de atingir esses objetivos é reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Para enfrentar esse novo momento, sociedade, governos e empresas do setor terão de se adaptar. Vamos ver a matéria. Creo que los principales desafíos para la industria del petróleo y el gas después de COP21 es poder cumplir los compromisos adquiridos por las partes en París en diciembre del 2015. Eso significa que el día 5 todas las partes, todos los países y todas las empresas tendrán que desarrollar una estrategia para enfrentar el cambio climático y adaptarse a los desafíos y a los compromisos adquiridos en el año anterior. De cara a COP21 vienen desafíos muy nuevos muy relevantes, muy trascendentes, que es precificar el carbono, constituirlo como una moneda común y a partir de eso surgirán mecanismos de mercado como los impuestos y como los bonos de carbono que le incluirán cierta presión a todas las industrias del mundo y por supuesto a la industria del petróleo y del gas. Eso significa que viene un desafío muy relevante para esta industria. Tendrá que adaptarse rápidamente para ocupar el producto, el petróleo en este caso, en una actividad productiva diferente, como es la petroquímica, por ejemplo. Porque en el futuro próximo, toda la energía que se generará, que se producirá en el mundo, será eólica o solar, porque es muy barata, porque está disponible en todo el planeta para todos. Y eso tendrá repercusiones muy fuertes sobre la industria del petróleo y el gas, que con sus recursos, con su innovación, con su creatividad, con las personas que trabajan dentro de ella, tendrá que enfrentarla y estoy seguro que tendrá la capacidad para salir adelante de una nueva manera hacia el futuro. É um desafio gigantesco, né? De mudança e de perspectiva. Em nível nacional, como é que está essa discussão da transição energética? É muito importante essa pergunta porque nós não vamos conseguir, o mundo inteiro, sair de uma economia totalmente de combustíveis fósseis para uma economia renovável de uma hora para outra. Então, eu tenho a tal transição energética. O que seria a transição energética? Eu ir diminuindo cada vez mais as emissões de gases de efeito estufa. O Brasil ele tem uma certa vantagem, porque a sua geração, ao longo dos anos, foi baseada em hidrelétricas. Uhum. E as térmicas entravam no passado muito pouco. Mas com a dificuldade de você construir usinas com reservatórios, seja por motivos ambientais, sociais, políticos, as nossas possibilidades estão na região norte, então as dificuldades são grandes, você imagina. O sistema se organizou para ter térmicas a óleo e a gás entrando em momentos pequenos da necessidade de falta de água na geração de energia elétrica. Acontece que esses momentos ficaram muito grandes. Isso aumentou muito o custo da energia? Aumenta muito o custo. E as térmicas, essas plantas foram projetadas para você trabalhar com pouco tempo, não era para trabalhar pela tecnologia na base, como nós chamamos, que é muito tempo gerando,
mas com a gestão dos reservatórios, de que eu gerava energia acabando com a água, diminuindo muito a água, porque era mais barato. Para esperar essas tais térmicas, eu comecei a colocar térmicas na base, gerando muito, emitindo muito, e um custo muito alto. Foi esse custo que a população viu que pagou um preço muito alto. E agora eu preciso ter um mecanismo, os mecanismos estão de mercado, eu faço leilões, os investidores eles participam oferecendo as suas plantas. Eu vou ter que, num pequeno momento, para manter essas térmicas, eu vou precisar, para manter um parque térmico dando suporte à hidrelétrica, eu preciso ter outras tecnologias que possam ter maior eficiência e manter. Agora, certamente por um tempo, por uma transição, porque é um sucesso a energia eólica no Brasil. Nós precisamos cada vez mais ter energia eólica e a solar acho até que demorou um pouquinho, mas é um futuro que está na porta. Mas o que se observa é que a solar, especificamente, ela vem entrando no nível do consumo individual. Quer dizer, hoje já existe legislação para o consumidor colocar suas placas de energia, produzir energia e jogar o excedente na rede. Quer dizer, vem por um outro caminho que não só o dos leilões, né? E centralizada como... Eu acho que é o grande caminho, é a geração chamada distribuída, em que eu posso ter condomínios, eu posso ter grupos ou mesmo individual. Hoje ainda é muito caro você colocar talvez numa casa de uns 200 ou 300 metros quadrados ou num telhado de uma cobertura, sem dúvida nenhuma você vai pagar, não sei, tem um especialista aqui, mas uns 30, 40 mil. É muito caro ainda, eu preciso ainda ter um desenvolvimento maior. Mas isso também vai mudar um pouco essa gestão do setor, porque eu vou ter, hoje é centralizado, nós tivemos sempre vantagens em ser centralizados, porque hoje eu tenho um regime, por exemplo, de água melhor. No sul eu posso, através das linhas de transmissão, jogar para o sudeste e vice-versa. Então, o Brasil é um case discutido no mundo inteiro desse sistema elétrico com linhas de transmissão e regimes diferentes de pluviométricos. E agora ele vai ter que enfrentar uma gestão e a distribuidora, que é aquela que traz para a nossa casa energia, vai enfrentar o consumidor querendo também participar dessa geração. É um novo paradigma e faz parte da transição. Que oportunidades esse novo paradigma traz, esse novo modelo de negócios, em termos de negócios, Henrique? Então, assim, se tratando de uma tecnologia nova, né, o professor aqui falou sobre a questão da microgeração, né, que é uma oportunidade bastante interessante. Você tem uma série de oportunidades, tanto no aspecto de criação de novos negócios, novas startups, como para as empresas tradicionais que querem se reposicionar no mercado, buscando entender como é que funciona essa nova tecnologia, né? Então a gente percebe, né, até por experiência própria, que grandes empresas como, por exemplo, a Shell, estão apostando em tecnologias novas através de programas de fomento a startups, ideias inovadoras na área de energia, até para conhecer um pouco mais dessas tecnologias e, ao mesmo tempo, as startups estão se aproveitando desse interesse dessas empresas para poder desenvolver os seus negócios. Então, é uma transição interessante, né? Porque você percebe que existe essa movimentação dos dois lados. As startups que já começam com essa visão de promover energias renováveis, inovação, etc. E, ao mesmo tempo, as grandes empresas buscando entender que mercado é esse, como é que ele funciona, como é que a gente pode se posicionar nesse mercado, seja num primeiro momento num projeto piloto, num segundo momento em um programa, né, de apoio a essas startups, no terceiro momento, quem sabe, atuando efetivamente como um novo modelo de negócio para essas empresas. Então existe dinheiro, no mercado para investir nessas novas tecnologias e nesse momento de transição energética? Exatamente. Sempre existe, né? Assim, quando um dos atores falta, né? Às vezes, por algum momento, o governo do estado, a prefeitura, o governo federal, por alguma questão contextual, não tem como recurso para apoiar projetos como esse, as empresas dispõem de interesse, né, econômico, né, interesse até estratégico, apoiar iniciativas nessa área de energias renováveis, né, e principalmente startups, porque tem um ganho dobrado, né? Por um lado, as startups levam essa inovação, levam esse oxigênio às grandes empresas. Por outro lado, as grandes empresas que já dispõem de experiência no mercado e recursos ajudam essas startups a se estruturarem para que elas possam aproveitar as oportunidades, que vão desde a parte oferta de produtos e serviços, a parte de capacitação de mão de obra, que naturalmente tende a ser um gargalo do mercado conforme ele vai avançando, e N outras oportunidades que surgem no mercado que globalmente já é tradicional, mas no Brasil ainda é bastante recente, né? No caso específico da Insolar, só para a gente fechar esse bloco, em que área vocês atuam especificamente? A Insolar, a nossa proposta é de promover e democratizar o acesso à energia solar. Ela surgiu como ideia em 2013
e naquela época a gente tinha um pouco mais de 70 instalações fotovoltaicas, né, que geram energia para redução da conta de luz no Brasil inteiro. Então você imagina o tamanho do desafio, né? Tinha o desafio de uma tecnologia nova, pouco conhecida, para um público que ainda normalmente seria o último a ter acesso àquela tecnologia, que é um público de baixa renda, ainda com escassez de recursos para financiamento, a gente encarou praticamente todos os desafios. E o que a gente percebeu é que com uma estratégia de colaboração, atuando junto com grandes empresas como a Shell, com as comunidades que a gente está atendendo, no caso o Santa Marta, em parceria com agentes do setor, distribuidores de energia, articulando com agências reguladoras, todo mundo trabalhando junto, a gente percebeu que a gente poderia avançar, e é o que a gente está conseguindo fazer hoje, num projeto também apoiado pela mesma campanha, que chama Shell Make the Future, na comunidade do Santa Marta, onde a gente tem não só instalações fotovoltaicas nesse primeiro momento patrocinadas, mas também cursos e capacitações para os moradores, o engajamento das crianças e uma série de outras iniciativas. Sobre essa questão da capacitação, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Renato Queiroz e Henrique Drummond. Segundo a Agência Internacional de Energia, as fontes fósseis serão responsáveis por 75% da matriz energética global em 2040. Durante a Rio Oil & Gas, realizada na cidade do Rio de Janeiro, alguns especialistas afirmaram que o petróleo fará parte da nossa economia pelos próximos 30 anos. Vamos ver. We have some results that give us some hope for the future of the oil and gas industry. As the majority of responders, they think that we have a future using oil and gas at least for the next 30 years. 70% they think that the oil and gas industry is attractive for investors. Over 50% they have a good perception or really good perception of the oil and gas industry. But we see also that the oil and gas industry will face some changes, as the 70% they think that the future of the energy sector will be completely different from the sector we know right now. We believe that Rio was a great opportunity to bring all the students and young professionals involved in the oil and gas business here. You have one of the most amazing oil and gas industry on earth, most likely one of the most advanced in terms of very deep water, biofuels and others. So that's one of the reasons we are here. The second is that you have a very young population with a lot of talented engineers, and we were believing that we needed to have this opportunity in a challenging time where the prices are down, the regulation is changing, the demand is changing worldwide. Durante a Rio Oil & Gas aconteceu um evento paralelo falando dessa questão da juventude, da importância de trazer a juventude para dentro do setor, porque você vê um gap muito grande entre os CEOs e os profissionais que estão chegando nessa indústria. E isso se repete em outros setores, né? A verdade é que o setor energético como um todo exige uma constante atualização, uma constante capacitação ao longo dos anos. Você vê que nós estamos passando por mudanças agora que muitos especialistas até não imaginavam isso em anos atrás. Então, não tem dúvida que o mercado para pessoas com mais idade ou mais experiência, ele existe ainda exatamente por isso. Agora, o pessoal novo que está entrando é uma oportunidade incrível porque é um setor que vai gerar em várias especialidades, em vários campos, muito emprego e muito interesse. Então, eu já sinto que o mercado hoje ele não quer saber um economista somente, ele quer um economista com algo mais. Ele talvez queira até um advogado com algo mais, especialista ali, uma especialidade da sua área. Então, a questão da energia e a economia, se eu falei de economia, a visão econômica da questão energética, não só tecnológica, que está lá o engenheiro ou está o especialista ali, ele é algo que se o mercado, se o profissional já chega no mercado com esta capacitação, além dele vai entender muito mais, ele vai ser muito mais privilegiado, muito mais, vai se inteirar muito mais nas funções que ele vai fazer. Eu acho que a juventude hoje já tem uma grande, eu vejo isso na faculdade, tem uma grande sensibilidade para essas mudanças que vão entrar. Quer dizer, a sociedade em si já incorporou essa questão das mudanças climáticas, da necessidade de todo o processo, seja industrial, seja tecnológico e tal, incorpore mudanças climáticas. E no ensino não é diferente disso.
Como é que isso acontece dentro das comunidades? Quer dizer, também capacitar quem está usando na ponta essa tecnologia nova? Com certeza, né? A tecnologia solar ela traz um novo paradigma, né? Porque um painel fotovoltaico, por exemplo, ele chega a durar 25, 30 anos. Né? Então você imagina você fazer uma instalação numa comunidade e não ter mão de obra qualificada localmente para dar manutenção para aquele equipamento, aquilo ali pode se tornar um passivo para aquela comunidade. Então, uma preocupação nossa nesse primeiro projeto, no âmbito do Make the Future, foi justamente fazer as instalações com a comunidade, os locais foram escolhidos pela comunidade e, ao mesmo tempo, oferecer capacitação para que os profissionais da comunidade estejam preparados para dar manutenção para aqueles equipamentos, para atuar nesse setor, seja trabalhando em empresas ou fundando suas próprias empresas, para que ele seja sustentável também naquela microeconomia. Né? E, naturalmente, uma vez que você tenha profissionais qualificados ali no Santa Marta, que é a comunidade que a gente está atuando atualmente, esses profissionais podem muito bem atuar em outras comunidades ou fazer instalações em indústrias, empresas, que é um outro foco de atuação da Insolar, onde a gente pode fazer essa ponte entre grandes empresas, grandes indústrias e comunidades, né, aproveitando todas as sinergias que essa integração pode e aí trazer. A gente está falando também de possibilidade de emprego em várias fases, né? Em vários momentos, de todos os tipos de capacitação, de uma multidisciplinaridade, né? Não tem dúvida, porque você está lidando não só com as energias hoje tradicionais, pela transição que nós estamos passando, e os avanços que são necessários na aplicação dessas energias tradicionais, que eu estou falando gás e derivado de petróleo, etc., mas como também das novas tecnologias, que aí é um avanço muito grande, e você vai ter projeto, você vai ter especialista em área ambiental, direito ambiental, então é muito amplo este leque aí de opções nesse campo da energia. E com essa urgência de que essas transformações têm que acontecer rápido, porque a população está crescendo no mundo inteiro e a gente não vai dar conta só com o nosso planeta usando ele como a gente usa hoje, né? Claro. Agora, dentro da economia, né, a gente sempre leva em conta a questão do preço, do custo dessa transformação e dessa transição. Ele é um custo viável hoje, com todo esse novo modelo, com todo o conhecimento que a gente já tem acumulado na humanidade, da importância de fazer essa transição, ele é um custo viável ou a gente ainda tem que trabalhar mais para que o petróleo, no momento em que, sei lá, assim, volte a ter um preço, por exemplo, não vire também todos os investimentos? Toda tecnologia nova, ela inicia com preço alto, não tem dúvida. Por exemplo, os primeiros leilões de energia eólica aqui no Brasil eram preços muito mais altos que hoje. Então, é no desenvolvimento, é no financiamento, enfim, são condições muitas vezes que o Estado tem que favorecer para você alavancar isso e deixar o mercado depois resolver. Acho que não tem dúvida que há preços altos, sim, de novas tecnologias, mas que já não são, muitas vezes, os preços que eram anteriormente. Se não desenvolver, se eu não incrementar, esses preços não vão ficar acessíveis. Por isso que é um movimento que tem que ir andando para que os preços fiquem acessíveis. Com certeza, com certeza. É isso que o professor falou, essa questão do financiamento é fundamental, porque quando você oferece opções de financiamento, onde a pessoa consiga pagar a parcela do financiamento com a própria economia que ela tem na conta de luz, você acaba saindo um pouco da discussão do preço, né? Porque nesse caso, independentemente de você pagar R$1.000, R$10.000, R$100.000 por um equipamento, se você conseguir pagar com a economia, você não precisa se preocupar tanto com aquele preço inicial. É claro que tem uma série de outras variáveis, mas sem entrar tanto no detalhe. E um movimento que a gente já está fazendo, não só em solar, mas acho que todos os atores do setor, é divulgar a tecnologia, né? Então já está havendo uma divulgação da tecnologia, já existe interesse da mídia, né, por falar sobre esse tema, dos jovens entender como funciona, né? O projeto que a gente está fazendo é para a base da pirâmide, né? Então é um número grande de pessoas que estaria sendo beneficiada. Com isso você gera interesse, gera demanda. Quanto mais demanda, maior o interesse das empresas de se instalarem no país. A oferta aumenta, o preço vai reduzindo, ou seja, o preço tende a ir reduzindo, mas um dos principais pleitos, inclusive da Absolar, que é uma associação que representa o setor de energia solar, é a questão dos financiamentos. E a gente tem conversado com alguns bancos já, num movimento inicial, que estão também tentando entender como é que eles podem se posicionar, né, quais fontes de recursos eles podem utilizar para poder dar vazão a essa demanda crescente que está a nível nacional aumentando e no nível local, no nosso caso, né, a gente vê no dia a dia, de vez em quando eu sou perseguido por pessoas querendo fazer instalação em casa. E como é que eu faço para fazer instalação? Tem financiamento? Não tem? Né? Então, acho que é um movimento, acho que esse movimento tem tudo para se acelerar na medida que a gente atua junto, né? O meio acadêmico, né? Trazendo conhecimento sobre a tecnologia, as comunidades gerando essa demanda, as empresas oferecendo produtos de qualidade com preço cada vez mais acessível e, mais importante ainda, o financiamento, né? Que eu acho que é o
calcanhar de Aquiles aí de uma tecnologia que ainda exige um investimento significativo, mas tende a ficar cada vez mais acessível. Aí a pergunta que a gente vai fazer no próximo bloco: legislação ajuda ou atrapalha? A gente vai saber a resposta daqui a pouco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O relatório da Rede Mundial de Políticas de Energia Renovável apontou que, em 2015, o investimento em combustíveis renováveis em países em desenvolvimento ultrapassou as economias dos países desenvolvidos. Isso é uma explicação do que a gente estava falando aqui, quer dizer, para os países em desenvolvimento ainda tem muita demanda a ser atendida, inclusive que hoje a energia que a gente usa, fóssil, não chega, né? Hoje em dia, os mecanismos, quer dizer, a regulação, os investimentos, tudo isso, ele que vai talvez motivar ou vai desenvolver isso, né? E depois, o que acontece? No nosso caso aqui no Brasil, eu acho que nós evoluímos nessas discussões, os próprios estados que se prepararam aí com seus balanços energéticos, o Rio é um que tem um balanço energético periódico, mapas, etc. Então, isso eu acho que desenvolveu mais ou correu na frente. Então, como você faz uma comparação de crescimento, você vê que os países que estavam talvez atrás, assim, eles correram um pouco na frente. Então, por isso que você tem uma vantagem ou tem uma estatística dizendo que você evoluiu mais do que aqueles países que já estão um pouco estruturados ali, né? E tem uma perspectiva também de atrair a indústria que vai produzir essas placas solares e todas essas... O Brasil ele sofre de uma questão, na minha opinião, que ele não tem tecnologia. Você acaba sendo dependente de tecnologias vindas de fora. Quer dizer, são programas de pesquisa e desenvolvimento forte que vai melhorar um pouco isso, tal. Mas, para nós, é muito importante trazer essas indústrias para cá para desenvolver o nosso mercado e, às vezes, desenvolver aqui dentro mesmo sendo uma multinacional, mas que você está atraindo capacitação e empregos, né? Agora, em termos de legislação, que foi a pergunta que eu deixei aqui para ser respondida nesse bloco, aonde a legislação ajuda e onde ela pode atrapalhar se não for bem feita? Eu acho que a regulação ou a legislação, aquele que vai regular, aliás, os mecanismos para as indústrias, as empresas trabalharem, é extremamente importante. Ela não atrapalha, não. Atrapalha, e muitas vezes já vimos no nosso caso aqui, nosso caso brasileiro que atrapalhou, se não for bem transparente, não for bem discutida. Porque energia mexe com muito dinheiro. Então, honestamente, certamente os interessados vão lá buscar os seus contatos para que a sua tecnologia ou a sua inserção seja favorecendo o seu negócio. Então, mas se eu tiver uma discussão, se eu tiver amplitude de transparência, eu consigo certamente fazer uma regulação que vai ajudar. Acho sim que a regulação ajuda, mas tem que ser bem discutida e bem transparente. Bom, quando eu comentei que a gente fundou em Solar, a gente tinha aproximadamente 73 instalações fotovoltaicas conectadas à rede no Brasil todo. E isso, de lá para cá, hoje a gente já tem pouco mais de 6 mil instalações, né? Isso foi graças à Resolução 482 da ANEEL, que criou aquele marco regulatório inicial para que esse processo se iniciasse. É claro que eu acho que tem muito ainda a avançar, assim, a gente percebe que existe uma sinalização positiva da ANEEL no sentido de aperfeiçoar essa resolução, que inclusive já foi aperfeiçoada num processo de escuta da sociedade e dos atores do setor, para que a gente possa, como é que a gente pode avançar, como é que essa resolução pode beneficiar mais a sociedade. Explica para o nosso telespectador um pouco sobre essa resolução, o que ela prevê e o que ela possibilita fazer. Isso, então, a Resolução 482 da ANEEL surgiu em 2012, né, com essa proposta de permitir que qualquer pessoa ou qualquer empresa pudesse gerar sua própria energia através de fontes renováveis, né? No nosso caso, a gente está apostando mais na solar, mas a gente percebe que elas são tecnologias complementares, né? Solar, eólica, por uma série de razões. A partir dessa resolução, você poderia instalar um sistema fotovoltaico, né, uma série de painéis com outros equipamentos na sua residência, na sua empresa, gerar energia, captar energia do sol, utilizar aquela energia para consumo próprio e o remanescente, né, o que sobrar, o superávit energético, é direcionado para a rede elétrica de forma a gerar um crédito para aquele gerador, né? E aquele crédito pode ser usado ao longo do tempo, né? Você não precisa usar no ano seguinte, né? Então você tinha como se fosse uma conta corrente energética, onde qualquer pessoa ou empresa poderia gerar energia, o que sobrasse jogava na rede elétrica, o que faltasse consumia da rede elétrica. Então isso já foi um avanço. A mudança mais recente permitiu com que você pudesse também ter cooperativas, no caso de pessoas físicas, e consórcios, no caso de empresas,
que também permite você escolher melhor o telhado, né? Então, se você tem um grupo de pessoas interessadas, você pode instalar os painéis nos telhados ou num telhado onde tem maior incidência solar, naturalmente otimizando todo o sistema e a performance econômica daquele investimento, né? Então, são avanços. Eu concordo com o professor, acho que é importante haver esse diálogo constante com a sociedade, com os agentes do setor, com as distribuidoras de energia, né? Até para que elas entendam que isso pode até ser uma oportunidade de negócio, uma forma ou uma realidade que nós uma mudança no foco adaptar, do serviço, né, que se presta hoje, né? Mudar sempre é difícil, né? As pessoas querem ficar no seu conforto. E ele falou muito bem, as distribuidoras precisam realmente ter uma outra visão que o mundo vai mudar. O mundo vai mudar da distribuição. Como o setor de óleo e gás também apontou para isso e que está começando a discutir como fazer. Como fazer, não tem Agora, dúvida. é um espaço grande de experimentação aí, assim, até definir de fato qual vai ser a tecnologia, qual a melhor forma do país se organizar. Há um espaço aí para experimentar e ter resultados, estudar esse processo também, né? Eu acho que a gente já tem até mapeado qual seriam os nossos processos. Tecnológico, já falei, nós somos dependentes de tecnologias externas, e nós já temos uma boa ideia das características do Brasil. O Brasil é privilegiado, ele tem a questão da água, nós temos muita água, as hidroelétricas mostraram isso. Os nossos ventos ventam mais do que na Europa, por exemplo, já vimos isso, o Nordeste está tendo fator de capacidade, que as usinas estão funcionando muito mais tempo, e a insolação é conhecida. Então, nós temos uma oportunidade enorme de desenvolver. Eu sou muito otimista nesse sentido, porque eu acho que a grande questão hoje é o seguinte, mudanças climáticas e segurança energética. Eu tenho que jogar com isso. Eu tenho que ter segurança energética dentro de um processo de mudança climática. E puxando a sardinha para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, a gente hoje vive uma crise conjuntural bastante importante. Assim. É um espaço em que é preciso pensar também como possibilidade de sair dessa crise, de discutir outros potenciais econômicos para o estado? Eu acho o seguinte, o Rio de Janeiro, ele consome muita energia, quer dizer, o Rio de Janeiro, ele tem instalações importantes energéticas aqui. O planejamento do Estado sempre foi evoluindo ao longo dos anos, planejamento energético. Uhum. Eu tenho que manter isso, eu tenho que ter o planejamento é muito centralizado no Brasil. Existe uma empresa de pesquisa energética que faz o planejamento. E os estados vão sob esse planejamento envolvendo. Eu acho que tem possibilidade o Rio de Janeiro precisa arregaçar as mangas nesse planejamento energético, ele precisa ter um peso do governo, do atual, dos próximos governos, porque as crises, você fica muito submetido à crise, as pessoas estão sofrendo, estão vivendo o dia a dia com dificuldade. Mas eu tenho que olhar o futuro, né? Porque a crise passa e as questões vão ficar. Eu acho que o planejamento energético precisa ter talvez um pouco mais de foco, mas eu tenho muito otimismo sobre o Rio de Janeiro. O quinto maior país do mundo, com altos índices de incidência solar, uma das maiores reservas de silício no mundo, né, que é a matéria-prima utilizada para os painéis fotovoltaicos, então a oportunidade é enorme. No caso do Rio, foi feita uma estimativa que se você tiver painéis solares instalados em todos os telhados, você geraria quase o dobro da energia que as residências precisam energia que precisam para se manter, considerando o consumo de hoje, né? Uhum. Então, assim, o potencial é enorme, né, para o Estado, e a gente percebe que a gente está avançando nesse sentido, né? Acho que já tem alguns projetos, você falou essa questão da experimentação, né? Já existem alguns projetos pilotos, né? A gente teve a oportunidade de fazer um primeiro projeto no Santa Marta, e a gente percebe que quando existe um primeiro projeto, aquele projeto é bem sucedido, outros projetos vão surgindo, porque você percebe, poxa, que bacana, eu posso gerar energia solar no Santa Marta. Aí outras comunidades começam a se interessar também pela tecnologia e ela acaba se difundindo. Você rompe aquela barreira do eu não posso, é não inacessível. Exatamente. Você veja o seguinte, a experimentação. A Alemanha faz um pouco isso. Imagina você pegar uma cidade pequena, talvez do estado do Rio de Janeiro, e investir em uma cidade verde, com edifícios verdes, né? Isso seria uma experimentação fantástica, que eu vou dar subsídios, eu vou ajudar aquela cidade, mas eu poderia ter um modelo de cidade que fosse extremamente verde, entre aspas, que emitisse menos. Era uma boa ideia essa experimentação, uma boa discussão para um próximo programa. Hein? Com certeza. Bem, infelizmente esse chegou ao fim. Obrigada, Renato. Obrigada, Henrique. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709.
Acompanhe também nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo www.youtube.com/alerj TV. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.